A paz do Senhor a todos, os amados irmãos. Deixa eu ir me refazendo das emoções espirituais. É uma alegria, irmãos, estarmos aqui reunidos, todos nós. É uma alegria muito grande mesmo. De ver aqui um salão repleto de irmãos, bastante irmãos, e parece que é de praxe quem vem aqui pregar, ministrar a palavra, falar que a gente está inseguro, que a gente está trêmulo, mas é isso mesmo, irmãos. Ainda mais assim, numa plateia grande assim, a gente fica meio temeroso. Então eu peço que os irmãos estejam orando mesmo. Mas o nosso Deus é maravilhoso. E quando os irmãos definiram o tema, somos filhos de Deus, filhos. Todos nós aqui, quem aqui é filho? Aleluia, glória a Deus. Existe um ditado aí no mundo que fala assim: todo mundo é filho de Deus. A gente ouve muito disso. Não, mas todo mundo é filho de Deus. E a palavra nos mostra que não é bem assim. Todos somos criaturas de Deus. Agora, aqueles que foi revelado através do Espírito Santo, o Senhor os fez filhos de Deus, por adoção. E eu gostaria já de começar com os irmãos, abrisse no livro de Romanos. O tema que eu vou tentar aqui estar passando para a igreja fala sobre filhos por adoção. Fomos adotados por Deus através do Espírito Santo. O Pai nos amou e nos deu o seu Espírito e nos adotou. Amém, irmãos? Obrigado. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12. Aleluias. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui está a diferença. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai, intimidade. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluias! Testifica no coração dos irmãos que somos filhos de Deus. Aleluias! Temos que crer nisto, irmão. O Espírito tem que estar testificando em nós que somos filhos de Deus. Isso aqui não é uma história, isso aqui é uma realidade que o Espírito Santo de Deus fez em nós. Somos filhos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Aleluias. Se sofremos com Ele, também seremos glorificados. Aleluias. A gente viu aqui vários irmãos aqui com algumas enfermidades, sofrendo, porque a enfermidade é sofrimento.
E se a palavra está nos falando aqui, isso agora veio aqui um rema de Deus. Se sofremos, seremos glorificados por Ele, porque o Senhor cura as nossas enfermidades. Creia nisso, todos que vieram aqui. Já receberam a oração, e a palavra fala que todo aquele com fé creres, sereis curado. Amém? Glória a Deus. Este texto, irmãos, nos fala da relação de sermos adotados pelo Espírito Santo. Uma relação grandiosa que Deus fez conosco através do Espírito Santo de Deus. Amém? E através desse relacionamento, através dessa unção do Espírito em nós, nós podemos todos os dias, em todos os momentos, olhar para Deus e dizer: Deus Pai, nós te invocamos sobre a nossa vida, sobre qualquer situação. Existe uma liberdade entre pai e filho de invocar a Deus, porque somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Não somos, irmãos, mediante esta explanação de Paulo, que fomos inseridos, que fomos ungidos como os filhos de Deus. Não somos simplesmente uma pessoa comum. O que nós somos? Filhos. Então olha aí do lado, olha quantos filhos de Deus. Fala para o teu irmão: você é um filho de Deus. Não sou eu, Wellington, que está falando, mas é Deus que está falando a nós. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós que somos guiados pelo Espírito somos filhos de Deus. Então esta é a nossa identidade, irmãos. Uma identidade nova que o Senhor nos deu. Qual é a identidade? De sermos filhos de Deus. Temos que sair desse encontro aqui com essa convicção, irmãos. Hoje pela manhã já foi ministrado aqui todo o processo da salvação e da restauração e da engrenagem da nossa vida na igreja e na comunhão com o Pai, dentro do contexto familiar de pai e filho. Muito bem aqui ministrado pela vida do André. Irmãos, então nós temos que sair daqui com esta convicção. A finalidade deste encontro é sairmos daqui realmente amando o nosso Pai e sentir o amor de Deus para conosco, porque somos filhos de Deus. Amém? Então esta é a nova identidade que nós adquirimos. Então se alguém chega para mim ou chega para você, quem é você? Quem é você? Quem sou eu? O que vamos dizer? Eu sou fulano de tal? Não, eu sou um escolhido de Deus, eu sou um filho de Deus. Aqui já começa a apertar um pouco, irmãos. Temos que ter essa ousadia de dizer que somos filhos de Deus. E é esta identidade que nos define quem que nós somos. E a palavra aqui está nos leva nesse texto aqui de 12 a 17, a entender que realmente somos filhos de Deus por adoção. Somos filhos de Deus adotados pelo Espírito Santo. O que significa isso? Efésios 3:4. Abra aí Efésios 3:4. E o irmão que tem voz assim bem audível, por favor, leia para mim.
Como? Lê um pouco alto, irmão. Um pouco mais alto, por favor. Aleluias. Por isso, irmãos, aqui nós entendemos os mistérios de Cristo Jesus para conosco. A tradução dele está um pouco diferente, deixa eu ver aqui para mim não me perder, irmãos, só um minuto. 3,14. Por isso que eu estou vendo. Aleluia, estamos em famílias. Amém? É 3,14, irmão. Leia de novo para mim. (14) De quem toma, o 15 também, de quem o nome aleluias. Por esta razão, irmãos, toda a família de Deus recebe esse nome, recebe esta identidade como família. Não é uma coisa individual, somos a família de Deus. Olha que coisa maravilhosa, a qual por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Minha Bíblia está até rasgada aqui. De quem toma o nome toda a família no céu como sobre a terra. Irmãos, esta adoção de filhos, ela é selada através do Espírito Santo aqui na terra e no céu. Somos uma família, separadas deste mundo, família de Deus, filhos adotados através do Espírito Santo de Deus. E por que fala adotados? O que é uma adoção? Todo mundo entende, e é isto mesmo, que a adoção é quando se pega uma pessoa de uma família e passa para outra família, aquela outra família adota aquela pessoa. Isto é adoção. Então nós éramos de uma família do mundo, e passamos a ser uma família de Deus. E aqui tem uma diferença muito profunda, que temos que entender isto. Jesus foi o único que foi gerado em Deus. Jesus não foi criado por Deus. Jesus foi gerado por Deus. E nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados e Jesus foi gerado. Por isso que através do Espírito Santo, a palavra nos fala que nós tornamos herdeiros com Cristo, porque Cristo é o único que tem a identidade do Pai. E nós, como filhos adotados, passamos para a família de Deus e caminhamos para ter a semelhança e a imagem de Cristo, como filhos adotados. Amém? Até aqui os irmãos estão entendendo? Por isso que Deus fala naquele texto de João 4,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito, o primeiro, o único Filho de Deus. Verdadeiramente, e através do Espírito Santo nós somos adotados e nos tornamos irmãos de Cristo Jesus, filho do mesmo Pai, herdeiro da mesma herança, co-herdeiros de Cristo. Tudo aquilo que Deus colocou na mão de Cristo, através da adoção, nós também recebemos, irmãos.
Isso é motivo de muita alegria no nosso coração. É muita alegria da gente realmente andar pela rua, andar por esta vida, com cabeça erguida aos céus, louvando e agradecendo a Deus. Eu sou um filho escolhido, eu sou um filho adotado por Deus. Amém? Somos adotados. Glória a Deus. A palavra nos fala em 2 Pedro 1:4. Aleluias. A palavra nos fala através desse texto que um dia seremos a semelhança de Cristo. Um dia seremos a semelhança de Cristo. Aí eu pergunto aqui para toda essa plateia de irmãos amados, ungidos de Deus: nós temos a semelhança de Cristo, irmãos? 100% aqui, todos nós? Quem tem ousadia de levantar? Porque eu não tenho. Algo assim que a palavra de Deus nos está dando, nos está levando a esta condição. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. E nesse texto aqui que acabamos de ler aí, o irmão acabou de ler, 1 Pedro, 2 Pedro, aliás. Não, é segunda, você leu primeiro. 2 Pedro 1:4. Estou falando que eu estou nervoso, irmãos? Ora por mim, me ajuda. Quando você está aqui fazendo uso desse microfone, existe o medo de você errar, existe o medo de você cometer gafe, todas essas coisas. Às vezes some, você fica meio... Mas Deus é maravilhoso e eu peço a Deus que Deus opere na vida dos irmãos, que os irmãos entendam o que eu estou querendo transmitir para os irmãos. Amém? Então, eu fico tranquilo. Eu estou no meio da minha família, eu estou no meio dos meus irmãos. Então, eu me sinto bem à vontade mesmo. E se eu errar, os irmãos me perdoem. 2 Pedro 1:4. Aleluias. Acompanharam o texto aí? Os irmãos estão com a Bíblia, com os smartphones aí da vida? Acompanha aí, irmãos, não perca não. Seja de smartphone, seja na palavra de papel, acompanhe. A palavra fala assim, ó: pelos quais nos têm sido doado as preciosas e muito grandes promessas. O Senhor tem nos doado as suas promessas, que são muitas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Tornamos-nos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. É condição para ser filho de Deus. Aqui está uma das condições. O Senhor nos capacita através das suas muitas promessas. Por isso que os irmãos insistem, e sempre insistiram comigo, nós vamos insistir até morrer, que nós temos que ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos enche de promessas, ela nos enche de esperança, ela nos enche de fé, irmãos. É através da palavra de Deus que nós nos fortalecemos. Se olhamos ali no fundo, uma montanha enorme, não temos medo, porque nós temos as promessas do nosso Deus. Moisés, quando chegou na frente do mar, todo mundo ficou com medo, até ele. Mas o Senhor falou: bate no mar. E ele bateu no mar,
e vazou o mar se abriu, irmãos. Isso é promessa de Deus, isso é comunhão, intimidade com Deus. Amém? E um dos propósitos de Deus nos adotar, irmãos, como filhos, está aqui nos versículos do capítulo 8 de Romanos, 28 e 29. Vamos ler aí. Vamos lá, Romanos 8, 15. Romanos 8, 28 e 29. É catequese também, a maioria dos irmãos sabe esse texto. Família de Deus, filhos amados e escolhidos e adotados por Deus. Olha aqui o propósito pelo qual Deus nos escolheu, pelo qual Deus nos adotou. O propósito está aqui em Romanos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo Jesus. Aleluia! Para serem conformes à imagem de seu Filho. Aleluia! Aqui está o propósito da adoção, irmãos. Sermos semelhantes a Jesus. Simples de tudo. A fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos aqui o plano da adoção e da salvação completo para a nossa vida. Através da adoção que o Senhor fez em cada um de nós. Amém? Aleluias. Sermos transformados à semelhança de Cristo Jesus. Este é o propósito da adoção que Deus fez e nos transformou em filhos de Deus, em família santa de Deus. Olha aí para o seu amadinho aí do lado e fala o propósito da adoção. Qual que é o propósito da adoção, irmãos? Sermos semelhantes a Jesus. Aleluias. Acontece que essa adoção, irmãos, como nós fomos adotados aqui, hoje tivemos aqui 2 irmãozinhos novos que foram adotados por Deus, obedecendo a ordem do Pai, passando pelas águas e falando assim: eu aceito meu Pai, eu aceito meu Deus como meu Salvador, como meu Criador, como meu amado. Eu me comprometo, viu, lindinhos, a andar nos teus caminhos, a trilhar os teus caminhos. Mas eles são novinhos, são crianças, têm que crescer. Deus não quer criancinhas eternas no reino dele. A função de Deus não é pegar lá aquelas criancinhas, que nem tem um texto que fala assim, muitas vezes a gente rebate algumas conversas, fala assim, mas a gente tem que ser igual criança. Não, a palavra fala, mas criança na pureza, não é ser criança e sair fazendo arte. Deus quer filhos maduros, filhos entendidos, filhos que conheçam a Deus, filhos que têm experiência com Deus. Então Deus espera de cada um dos seus filhos que eles cresçam. Ninguém que tem bebezinho aqui quer que ele fique bebezinho a vida inteira, né? E isso é muito bom. A gente como pai sabe como é bom isso. Os filhos crescem,
logo em seguida, daí um tempo, vem os netinhos, aquela alegria, irmãos, aquela felicidade que é. Eu estou esperando aí de mais 2 casais, de um já tem. Aleluias. Deus não quer que sejamos eternas crianças, mas Deus quer que nós amadurecemos, que nós sejamos filhos adultos, filhos responsáveis, filhos amados do Pai. Filhos adultos, crescidos no reino, filhos maduros, que invista naquilo que é o propósito eterno de Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, Deus se manifestou e falou assim para ele: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus estava começando o ministério dele, no início do ministério, tinha 30 anos, né? 30 anos de igreja. O nosso Salvador, quando começou o ministério, tinha quantos anos? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler Bíblia. Porque pregação de Wellington, de João, de Daniel não salva ninguém, não. É a palavra que salva, é o Senhor que salva. Amém? Temos que ir lá e vasculhar, ler, entender, ter intimidade. Porque o amadurecimento, Deus não quer só de 2, 3. Deus quer amadurecimento de toda a família dele. Todos nós, homens, mulheres, crianças, crescer no reino, desenvolver, né, Daniel? Imagina se tivesse 10 Daniel nessa igreja aqui, não querendo jogar flor no irmão, que nem precisa, né? Nossa, nós estávamos voando, né? Estava voando. Amém? Eu vou chamar o Tom aqui, vem aqui, Tom, por favor. Para quem não conhece, esse é o Tom. Esse é o Tom. Tem uns que falam muito que a gente é bastante parecido, mas o Jonatas também é. Eu sou parecido, irmãos? Isso daqui não é pregação, isso aqui é realidade, é o meu coração. Eu posso, com muita alegria no meu coração, dizer para você, Tom: você é o meu filho amado. Eu te amo. Ele é o meu filho. Eu amo ele. Por quê? Além dele ter uma aparência física, as características do Tom é parecidíssima. É verdade ou não é, irmãos? Assim como é o Jonatas também, assim como é a Samila, tem as características, nossa, minha e da Eliette, misturado. Então, a gente quando vê aqui o Tom hoje, era pequenininho aqui, os irmãos todos aqui, a maioria dos mais idosos aqui, pegou no colo. Está aqui uma criança que cresceu, hoje casado, com as suas responsabilidades. Tá? Tem assim, depois de casado, a gente passa a ter pouca participação na vida deles, porque a gente fica meio correndo de longe, deixa crescer, vai tocando a vida, cuidando ali da Ana Carla hoje, uma alegria. Esse é o meu filho, isso é alegria, irmãos. Os pais aí pensam nos seus filhos, não é uma alegria? Olhar e falar assim: esse é o meu filho amado. Olha que alegria. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. E assim é Deus com nós, irmãos. Assim Deus fez com Jesus. Esse é o meu filho amado, cuidando das minhas coisas o tempo todo, se preocupando com as coisas do Pai em todo o tempo, em toda situação. E no início do ministério, o Senhor aparece a ele e fala: este é o meu filho amado, a ele segui. Olha que bênção, irmãos. Isso nós temos que dizer para os nossos filhos. Isso Deus quer dizer, para olhar para nós e falar para cada um de nós,
que somos os filhos amados dele. Aleluia. Todo pai, assim como eu, tem o desejo de entregar todos os tesouros que nós temos aos nossos filhos. É verdade ou não é, irmãos? Temos ou não temos? Além dos tesouros do céu, os tesouros terrestres também, as nossas heranças, os nossos negócios, tudo. Pensamos assim: um dia meu filho vai dar prosseguimento, né? Os empresários aqui, todos nós, meu filho um dia vai dar prosseguimento nisso daqui, ou então ele vai por outro caminho, mas Deus vai abençoando. Então todo empenho do pai e de uma mãe é abençoar os filhos e confiar neles e depositar na mão deles tudo que nós temos de precioso conosco, quando Ele nos fala que todo o poder de Deus, todo o poder dos céus, todo o poder que estava em Cristo Jesus, Ele está dispensando a nós também, irmãos. Só que Deus é poderoso, Deus é sábio, e nós também temos que ser. Ninguém ia dar os seus tesouros para uma pessoa, um bebezinho, uma criancinha, que não sabe, que não se interessa, desleixado. Sabemos que tem muitos pais que se entristecem com os filhos, que são eternas crianças, não desenvolve, não tem responsabilidade, vive na barra da saia do pai, não cresce. O pai se entristece, o pai vai envelhecendo, pensa assim: nossa, como será quando eu morrer? Como será? Será que ele vai prosseguir? Será que não vai? Eu não tenho segurança em dar os meus tesouros para ele cuidar. Assim é Deus conosco também, irmãos. Deus não vai colocar todos os tesouros dos céus na mão de um tolo, na mão de um desleixado, na mão de um filho que não leva as coisas a sério. Deus não faz isso, porque Deus é sábio. Por isso, filhos amados de Deus, temos que amadurecer para que Deus possa despejar toda a dispensa dos céus para nós. Quer a dispensa dos céus, irmãos? Quer as dispensas do céu? Deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe ser guiado. Existe um ditado que fala assim: filho de peixe, peixinho é. Não é verdade? Todo mundo tem, muitas pessoas falam isso, né? Os irmãos sempre falam assim, em relação a eu e o Tom, o Jonatas, ó, filho de peixe, peixinho é. E é isso mesmo, filho de peixe, peixinho é. Mas tem uma outra expressão que fala assim também, ó: nem parece ser o filho do pai que tem. Não existe essa expressão? O pai é uma bênção, mas o filho é um desleixado. O filho é um irresponsável. O filho não amadurece. E as pessoas veem e falam: nem parece ser filho do pai que tem. E é muito triste. É muito triste. E quando alguém pergunta assim para nós, se coloca aí: você é crente? Você está andando lá no calçadão da cidade, alguém fala: você é crente? Qual é a tua reação? Filhos amados do Pai, qual é a reação? Amém. Só o Daniel falou amém.
Parece que quando fala que é crente nesse mundo, parece que é uma coisa pegajosa, uma coisa horrível. Se pergunta para você, você é filho, você é crente? Se você, temos que levantar em alta voz: sou sim, sou filho do Deus vivo, sou filho do Deus amado, Deus é o meu Pai. Com alegria, irmãos, abra um sorriso até a orelha e responda: sou crente sim, creio num Deus vivo, e não um agente secreto. Irmão, eu sou, de vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu participo, agora nem na igreja eu vou mais, sabe, porque agora tem as igrejas eletrônicas, né? Você aperta um botão, participou. Você é crente, irmão? Você é filho de Deus? Aleluias. Romanos 8:4 fala, 8:14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Cantamos uma música que ela está no livro de Crônicas, todos nós conhecemos. Crônicas 16:9. Como quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para como aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, meu coração é teu. Aleluias! Não estou inventando. O Senhor passa sobre a terra, irmãos, e olha, busca aqueles cujo coração é totalmente dele. O nosso coração é totalmente do Senhor, irmãos. Será que quando o Senhor olha para nós, fala assim: ei, meu filho amado? Assim como eu tenho orgulho de falar que o Tom é meu filho amado, nós temos que ter orgulho de falar assim: esse é o meu pai amado, esse é a minha mãe amada, né? Aqui no nosso convívio, no nosso mundo aqui, mas no espiritual, dizemos para Deus: o Senhor é o meu Deus amado, meu Pai, em quem eu me orgulho. E o Senhor passa pela terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, aqueles cujo coração tem compromisso com ele, aquele cujo coração vive uma vida digna de adoração perante ele, de compromisso, de sinceridade, de justiça, de integridade, de viver na verdade, não na mentira, de dizer sim, sim, não, não. Isso é de Deus, isso não é, isso agrada o meu Pai, isso não agrada. Nós temos o Espírito de Deus que discerne todas as coisas deste mundo, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é bom e o que não é bom. E o nosso Deus passa sobre a terra. Os irmãos conhecem também o nosso irmão Jó, né? Todo mundo conhece Jó aqui, pelo menos já ouviu falar, porque é um livro bem edificante, principalmente nos momentos assim, até de depressão. A gente vai ler Jó, a gente sobe, porque é um livro que eleva a gente. E o diabo chegou lá e falou assim para Deus: o que você está pensando? Olha lá o povinho teu lá, olha lá a tua igreja lá, fala tudo que é crente, fala tudo que é filho, mas olha lá a vida que leva, olha lá. Deus falou assim para o diabo: você conhece o meu filho Jó?
homem íntegro, homem ponta firme. Você conhece o meu filho Davi? Homem segundo o coração de Deus, sinceridade, integridade, homem pronto para se arrepender. Eu pequei, eu errei, Pai, pequei diante de Ti. Assim como hoje o André até ministrou aqui a questão do filho pródigo, irmãos, uma história linda. Até falei para o André, você pegou metade da minha pregação. A história do filho, realmente é aquilo lá que o André falou, eram 2 filhos, mas nenhum dos 2 conhecia o pai, na plenitude que nós devemos conhecer, a semelhança de Cristo. Aquele filho saiu, naquela época quando um filho falou que nem aquele, quando pediu a herança para o pai, sabe o que ele estava querendo dizer para o pai? Pai, eu quero que você morra. Significava isso, porque a herança só passa para os filhos quando o pai morre, ou a mãe. Então quando eu chego diante do meu pai e falo assim, pai, me dá a tua herança, eu estou falando assim para ele, eu quero que você morra. Mas o pai deu a herança e ele foi, e se deu mal, e voltou, mas o pai amou e o recebeu, porque o nosso pai é misericordioso, irmãos. A misericórdia dele dura muitos e muito para sempre. Só que na volta dele, como o André ministrou aqui hoje de manhã, não vou me prolongar aqui, o outro filho também, em vez de se alegrar com o irmão, se entristeceu e jogou também na cara do pai. Esse daí foi lá, gastou tudo, você ainda fica aí lambuzando, papapá. A vida inteira dentro da igreja, 30, 40 anos dentro da igreja, não tem mudança de atitude, irmãos, não muda, só fica no tititi, no nhen, mudar de atitude. Esse é o meu irmão, ele é coerdeiro em Cristo comigo, tem defeito, dificuldade, mas eu tenho a responsabilidade de abraçar ele, de apoiar ele, de levantar, de acolher, de suportar, de estar junto. Em tempo algum aquele pai falou, já que você gastou, some, não quero te ver. Não adianta, irmãos, como falamos aqui, igreja não salva ninguém, quem salva é o poder de Deus, é Jesus, o amado do Senhor, o amado das nossas vidas. Amém? Amém? Deixa o teu coração arder, porque o meu ardeu. O meu ardeu. Efésios 2, no capítulo 2, 8. 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As boas obras de Cristo, o Senhor preparou para que andássemos nelas. Filhos de Deus, onde Deus e o mundo enxerga Ele em nós. Deus quer enxergar Cristo em nós, e o mundo precisa nesses dias enxergar Cristo em nós, irmãos. Filhos maduros, filhos que ouvem e obedecem os mandamentos do Senhor, filhos que buscam o seu pai num relacionamento íntimo, como foi nos ensinado aqui hoje. Não adianta você ter todas as atividades da igreja, fazer tudo funcionar, se não tivermos intimidade com Deus, se não nos separarmos um tempo secreto com Deus, eu e Deus, sozinhos ali. Pai, olha eu aqui, quem sou eu, Pai? Olha eu aqui, eu estou te agradando, Pai. Qual foi o texto que o André falou hoje? De Salmos,
Me perdi agora. Salmo 19, qual que é o final lá? Para a gente... Acho que é o último versículo. Não tenho bem nenhum nem de ti. Tu és minha porção, tu és meu cálice. Não, aquele que fala que ele meditar. 19. Isso. As palavras Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Aleluias. As nossas palavras, irmãos, e o meditar do nosso coração têm sido agradáveis a ti, agradáveis ao nosso Pai. Que o nosso Pai espera isso, que o nosso coração medite nisso. As nossas atitudes agradam o nosso Pai. Isso que Deus espera de nós, de cada um de nós como filhos. Para isso que Deus nos adotou. Amém? Lá em Tiago 4, nós estamos em acampamento, viu, irmãos? Então o Daniel falou que não tem horário. Mas tem sim. Amanhã a turma trabalha aí. Tiago capítulo 4, vamos abrir ali, só mais um pouquinho. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 fala assim: olha o que Deus fala para nós: filhos amados, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Olha, irmãos, olha o que a palavra nos fala. Às vezes ficamos o tempo todo, de anos e anos na igreja, cobiçando, matando, querendo obter coisas, invejas, fofocas, críticas, atitudes que não agradam ao Senhor. E mesmo mediante tudo isso, nada temos. Por que não temos nada? Porque não pedimos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É inadmissível a gente, como filho amado de Deus, falar isso daqui, irmãos. Eu oro, mas Deus não me dá. Não estamos sabendo pedir, irmão. Ou então estamos pedindo algo para nos esbanjar, algo para satisfazer os nossos desejos da carne. Porque se pedimos algo que seja para edificação do corpo de Cristo, para edificação da nossa vida, o Deus vai dar. Tenho certeza, porque Ele não mente. Pedis e não recebestes, porque pedis mal. E eu lanço um desafio aqui para cada um de vocês. Imagina aí no coração de vocês aí, que eu imaginei no meu. Se tudo quanto pedimos a Deus, Ele nos dá, irmão, o que ia acontecer? Pensa aí. Quantas coisas que a gente pede para Deus que não tem nada a ver? Fala aí. Às vezes você irrita com o irmão, tem irmão que fala assim: nossa, tomara que ele caiu um tombo ali. O outro fala assim: nossa, aquele irmão, e aí vai. Porque nós temos um coração ruim, um coração mau, enganoso. Por isso que Deus não atende. Todos os pedidos de oração atendidos na Bíblia tinham um propósito, que não era para esbanjar e nem era para os deleites das pessoas. Nenhum dos pedidos. Todos os pedidos eram com propósito. Amém? Então, bem-aventurado o Pai que pode dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
E bem-aventurado é o filho que pode olhar para o pai e falar: este é o meu pai amado, em quem eu me comprazo. Alegria de relacionamento. Amém, irmãos? Aleluias. Lá nas bem-aventuranças fala assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aleluia, os puros. Aqui está o coração que nem criança. Pureza, santidade, dignidade. Isso é filhos de Deus. Esse é o propósito pelos quais nós fomos adotados para filhos de Deus. E eu oro a Deus para que, quando Ele olhe para nós, Ele encontre todas as virtudes que Ele espera em cada um de nós. Amém, irmãos? E se hoje, até nesse encontro, não temos tido assim essa alegria de alegrar o coração do Pai, a palavra está nos falando para a gente nos empenharmos em agradar ao Pai, em buscar o Pai, em todos os sentidos, assim como nós buscamos aqui agora para os irmãos serem curados, com objetivos, com alvos na nossa vida, para que possamos ser encontrados, para que os olhos de Deus possam nos encontrar e se agradar de cada um de nós. Amém? Que o Senhor realmente possa nos abençoar, irmãos, e que o Senhor possa se alegrar com cada um de nós. Amém? É em nome de Jesus que eu trago essa palavra para os irmãos, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer aqui, com muita alegria mesmo no coração. Eu amo a minha casa, eu amo os meus irmãos, eu não tenho para onde ir a não ser conviver com vocês, irmãos. Eu não tenho alegria aí neste mundo afora. A minha alegria é estar com os meus irmãos. Eu não sei vocês, mas quando aquela passagem que fala lá a respeito da fé, a fé é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam, né? Mas a certeza das coisas que se esperam. Então, quando essa palavra, uma vez eu vi uma ministração, o irmão fala assim, que isso daí, toda aquela expectativa que temos para chegar naquele alvo, já faz parte do alvo. Então, todas essas 2 semanas aí, que nós nos envolvemos com o encontro, com o acampamento, nós já entramos nesse espírito. Eu me entrei nesse espírito com alegria de estar aqui servindo os irmãos, de estar aqui amando os irmãos, de ver os irmãos, a farra e a nossa alegria ali naquelas barracas, a alegria de estar aqui louvando o Senhor, a alegria de estar compartilhando a palavra com o meu irmão, de estar orando com o meu irmão, de receber a oração do meu irmão, de ser exortado pelo meu irmão, de abrir, de falar, de irmão ver claramente quem sou eu, né? Às vezes eu chego lá no banheiro, está tudo com as caras tudo torta, tudo cabelo para cá, agora está todo mundo bonitinho aqui, mas às vezes quando de manhã a gente encontra de todo quanto é jeito. Isso é uma alegria, irmãos. Isso é a família de Deus. É que nem na nossa casa, né? Relacionamento, estarmos juntos. Isso é saudável. E isso também é essa expectativa, irmãos, tem que estar no nosso coração com relação à vida eterna, à nossa comunhão com o Pai. Aquele dia que o Senhor está preparando, que seremos a semelhança, a natureza de Deus. Teremos a mesma natureza do Pai. Amém? Essa tem que ser a nossa expectativa. E para isso nós temos que acelerar o processo. Temos que acelerar. Eu já estou com 62. Eu tenho que acelerar. Eu creio que mais uns 28 anos aí, só para mim chegar. Tem gente que está chegando, mas os meus filhos já tá mais ou menos para o meio do caminho aí. Mas tem uns que está mais acelerado, outros que está mais um pouquinho ali, criancinha começando. Os pais têm que ir ensinando para que eles entrem no processo de adoção, no processo de salvação em Cristo Jesus. Esse tem que ser o nosso empenho, irmãos. Deixar essa herança para os nossos filhos.
deixar essa herança para os nossos parentes, amigos, vizinhos e por onde a gente andar. Amém?